Olá, Shalom para você, irmãs e irmãos do canal Conexão Espiritual Sud. Eu sou o irmão Luiz Carlos Souza e hoje nós iremos voltar a gravar os vídeos aqui do Vem e Segue. Semana passada não deu. Dezembro, final de ano, é difícil, muitos compromissos e a gente acaba não tendo tempo. Falhei semana passada, hoje estou aqui para a gente continuar o nosso estudo do Vem e Segue. Então convido você a fazer parte de nossa família Conexão Espiritual Sud. Deixar sempre seus comentários, sua inscrição se você não for inscrito ou inscrita e compartilhar os nossos vídeos com alguém que você conheça e sabe que vai gostar do nosso conteúdo. Então vamos lá, vamos falar sobre Moroni capítulo 10. Especial demais, é ou não é? Então nós vamos continuar hoje, como já falei para você, e nós vamos ter aqui o Vem e Segue, está aqui do lado, você vai me acompanhar, o Vem e Segue pelo computador, tá bem? Então a gente vai ver juntos aqui, eu ainda não estudei, mas é um capítulo bem conhecido, o capítulo 10, e a gente poderá ver aqui, ó, nós vamos ver hoje especialmente o versículo 3 ao versículo 7. Posso saber a verdade de todas as coisas por meio do poder do Espírito Santo. Essa é a principal mensagem de hoje. E eu quero convidar você a refletir, a ponderar sobre as palavras que nós vamos ler hoje no livro de Mórmon. Assim como você já fez algumas vezes desde o seu batismo, se você ainda não é batizado ou batizada, provavelmente você já foi exortada a fazer isso. Então vamos lá, nós vamos buscar aqui na Biblioteca do Evangelho o mês de dezembro, último mês do ano, e do dia 16 ao dia 22. Está aqui. Moroni, capítulo 10. Nesse capítulo aqui, nós vamos ter aqui um pequeno resumo. Trata que o livro de Mórmon começa com a promessa de Nef de nos mostrar que as ternas misericórdias do Senhor estão sobre todos aqueles que ele escolheu por causa de sua fé. Então, o Moroni, ele começa a perceber, ele já vinha percebendo, é claro, desde as aulas anteriores, porque eu não gravei, mas estudei a aula anterior, ele fala sobre que ele sabia que não tinha muito para onde ir, que ele vivia errante, sem saber onde iria viver, ou até quando ele iria viver. Fala também sobre que ele escreveu um discurso, ou Mormon, seu pai, escreveu um discurso aos pacíficos seguidores de Cristo. Então, seguidores de Cristo é um sinônimo de paz, de ser pacífico, de promover a paz, a harmonia e o bem. Seguidor de Cristo, preste atenção, irmãos, não promove a discórdia, não grita, não fala alto de uma forma que agrida as pessoas. Então, o seguidor de Cristo, ele promove a paz, o bem-estar e a harmonia. Nós vimos isso no discurso anterior de Mórmon. E Nef, ele traz, no capítulo 10, um capítulo riquíssimo, nós vamos ler, ele traz a lembrança das eternas misericórdias do Senhor. Nós vamos ver aqui sobre esse tópico, posso saber a verdade de todas as coisas por meio do poder do Espírito Santo. E eu pergunto algo simples, o que é o Espírito Santo, afinal? Qual é o seu papel? Em que momento, em quais circunstâncias nós, cristãos ou não cristãos, temos a promessa do Espírito Santo conosco? Para que possamos meditar sobre isso na sua vida, você tem conseguido identificar a presença do Espírito Santo? Você tem conseguido passar por experiências ou viver experiências especiais, espirituais e edificantes com a presença do Espírito Santo? São perguntas para você meditar, refletir sobre elas. Se não está, por que não? Porque existe uma coisa, irmãos e irmãs, que é causa e consequência. Quando eu faço algo, ele me causa algo, uma consequência. Quando eu leio as Escrituras, quando eu frequento a igreja, quando eu tenho foco no que é mais importante,
provavelmente as experiências espirituais virão. Quando o meu foco não tem nada a ver com o espírito, dificilmente ele estará na nossa presença, tá? Para a gente pensar sobre isso. Mas vamos lá, nós vamos ler aqui esses versículos de Moroni, capítulo 10, versículo 3 ao 7. Você vai ler aqui um pouco comigo, tá bom? Olha só, versículo 3. E eis que desejo exortar-vos, quando lerdes estas coisas, caso Deus julgue prudente que as leiais, a vos lembrardes de quão misericordioso tem sido o Senhor para com os filhos dos homens, desde a criação de Adão até a hora em que receberdes estas coisas, e a meditardes sobre isto em vosso coração. Quando o Moroni ele se refere a estas coisas, quando lerdes estas coisas, que estas coisas são estas? Ele está se referindo, logicamente, ao livro de Mórmon. Aquele trabalho que ele fez com muito cuidado, com muito amor. Ele fez o trabalho de digitar ou escrever ou registrar as suas últimas palavras no livro de Mórmon. O interessante é que a gente pode perceber como eram importantes para ele estas palavras, porque eram as últimas palavras. Se alguém perguntar para você, irmã, para você, irmão, quais são as suas últimas palavras para a posteridade? Ainda pior que isso, ou mais difícil até, no caso de Moroni, ele estava escrevendo a princípio aos lamanitas. Claro que era todas as tribos, línguas e povos, mas a princípio ele escreveu ao povo que estava destruindo o seu próprio povo, que o deixou solitário, errante, que o deixou sem saber quantos dias ainda viveria. Mas mesmo assim ele demonstrou essa misericórdia, este perdão, esta resiliência ao escrever para eles e dizendo, olha, se Deus for misericordioso com vocês e vocês receberdes estas coisas aqui, eu vos exorto a perguntardes a Deus, o Pai Eterno. Ele vai falar isso agora, no versículo 4. Olha só. Versículo 4. E quando receberdes estas coisas, eu vos exorto a perguntardes a Deus, o Pai Eterno, em nome de Cristo, se estas coisas não são verdadeiras. E se perguntardes com coração sincero e com real intenção, tendo fé em Cristo, Ele vos manifestará a verdade delas pelo poder do Espírito Santo. E no versículo 5 ele completa, e pelo poder do Espírito Santo, podeis saber a verdade de todas as coisas. Então Moroni, ele fez algo que para ele era super importante. Ele exortou cada um de nós a lembrarmos das misericórdias do Senhor e sabermos que se nós quisermos saber da veracidade, não somente do livro de Mórmon, mas da veracidade de todas as coisas, é possível através do Espírito Santo. E ele continua no versículo 6, nós não vamos ler agora, porque vai ficar para a aula de amanhã. Mas essa aula de hoje, gostaria de compartilhar com vocês estes versículos, que quando o Senhor ele nos dá essa oportunidade, sabe o que acontece às vezes, irmãs e irmãos? O que acontece às vezes é que, como por ser algo simples, você encontra este livro muito facilmente. Às vezes você encontra até grátis, gratuitamente. Este aqui eu comprei, mas foi baratinho, acho que foi R$6 em um quebrado. Muito baratinho. É livro de Mórmon, Doutrina e Convênios e Pérola de Grande Valor. Mas às vezes você não valoriza aquilo que vem fácil. E muitas vezes, por ser um livro fácil de você adquirir, você não valoriza tanto. Mas nem todo mundo conhece o livro de Mórmon. Nem todo mundo teve a oportunidade de lê-lo. Nem todo mundo teve a oportunidade de conhecer as suas histórias, conhecer os seus milagres, conhecer a história de Nefe, de Leí, de Samuel Lamanita, do rei Benjamim, de vários
vários personagens especiais, verdadeiros, reais, que construíram essa história do livro de Mórmon. Então, é uma exortação que Moroni faz e eu faço também a você. Inclusive, eu pesquisei aqui um pouco sobre o significado dessas palavras de Moroni. E tem alguns detalhes a mais. Olha só. Desde a criação de Adão até a hora em que recebedes estas coisas, como ele diz, esse trecho destaca que a misericórdia de Deus não é algo novo ou limitado a um período específico, mas que se estende desde a criação de Adão até os nossos dias. Ele tem estado presente em todas as gerações, agindo com amor, paciência e perdão, mesmo diante da desobediência humana. Por exemplo, quando Adão e Eva desobedeceram e comeram do fruto proibido, Deus lhes deu uma nova oportunidade de se arrepender e ensinou-lhes o caminho de volta até Ele. Então, desde sempre, desde a criação, Deus utiliza da misericórdia, do amor e do perdão e paciência conosco. Uma outra frase que cabe aqui uma reflexão é: a vos lembrardes de quão misericordioso tem sido o Senhor para com os filhos dos homens. O convite aqui é para que meditemos sobre as bênçãos que já recebemos de Deus, refletindo sobre suas ações ao longo da história e pessoalmente em nossa vida. Muitas vezes nós estamos tão focados nos problemas atuais que nós esquecemos ou nós não temos a capacidade de olhar um pouquinho para trás e lembrar, reconhecer todos os momentos em que Deus esteve conosco. Muitas vezes a gente fala assim: Deus, cadê tu? Pai Celestial, me abandonaste? A gente esquece de olhar um pouquinho para trás e lembrar da paciência, da misericórdia, da bondade com que Ele teve conosco. Um terceiro ponto é esse aqui: a meditardes sobre isso em vosso coração. Esse ponto aqui, este convite é um chamado para uma introspecção e oração. Meditar no coração significa refletir profundamente, não apenas intelectualmente, mas com sinceridade e sentimento, buscando uma conexão espiritual mais profunda com Deus. Ao orarmos ou estudarmos as Escrituras, é importante não apenas ler, mas também refletir sobre como a misericórdia de Deus se manifesta em nossa vida. Por exemplo, podemos pensar em momentos em que fomos perdoados ou em como Deus nos guiou através de dificuldades. Essa reflexão pode fortalecer a nossa fé e gratidão. A relação entre as Escrituras e a misericórdia divina. Esse trecho de Moroni 10, capítulo 3, especialmente versículo 3 ao 7, mas especialmente o 3, esse trecho também sugere que ao ler as Escrituras devemos lembrar da misericórdia de Deus, reveladas nelas, nas Escrituras. O Senhor tem sido misericordioso em todas as eras, tanto com os antigos quanto conosco. Então nós vamos finalizando por aqui, agradecendo a você pela companhia de hoje. Amanhã nós voltaremos com a próxima aula. E na próxima aula nós iremos continuar o versículo 6 em diante. Tá bom? A gente se vê. Tchau. Eu sou o irmão Souza e você está no canal Conexão Espiritual. Inscreva-se, deixe seu like e compartilhe com alguém que você sabe que vai gostar. Tchau. Até a próxima.